telespectador a mais um programa Literatura e Educação, que começa nesse momento. Esse programa tem por objetivo discutir obras e autores que, de alguma maneira, estejam centrados na educação, que, como eu sempre digo, é algo muito maior do que acontece somente nas escolas. Hoje, para o nosso grande prazer, nós temos conosco a médica pediatra Maria Aparecida Afonso Moisés, que é da Faculdade de Medicina da Unicamp, do Departamento de Pediatria, uma pessoa que tem uma trajetória corajosa e belíssima na área da medicina e da educação. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Margarete. É um ao prazer nosso estar programa aqui. Que começa É agora. muito bom estar aqui. O seu diálogo com a educação começou a longa data, né? Há muitas décadas. Como é que você, uma médica, né, trabalhando com crianças, se voltou com tanta sede e com tanta criatividade para a área educacional? Quando me formei, fiz a residência em pediatria e logo depois da residência eu entrei na pós-graduação, no doutorado em pediatria na USP, que foi onde eu me formei, e também eu fui contratada como médico assistente, né? E tinha um grupo de pediatras, todos da mesma turma, nós éramos 4, eu, o Gerson, a Maria, a Ana Cecília, e que nós começamos a desenvolver algumas questões com os residentes, nós éramos recém-ex-residentes, certo? E aí a gente começou a dar aula para os residentes. E uma das coisas que a gente percebia é que a gente não sabia nada sobre a criança em idade escolar. E a gente resolveu aprender junto com estar ensinando para eles. E começamos um projeto com os residentes e aí começamos a trabalhar com as questões de saúde da criança em idade escolar. E logo o que apareceu foram os problemas de escola, né? Que é o grande problema de saúde das crianças. No livro que nós nos basearemos aqui para algumas abordagens, ele é decorrente da sua livre docência, né? Tem por título A Institucionalização Invisível, Crianças que não aprendem na escola. Eu gostaria, então, que você explicasse, por exemplo, a diferença de distúrbio e de transtorno que você citou na sua fala. Se existir uma diferença entre isso, entre esses termos, esses dois termos. Então, o processo de medicalização é um processo em que, por meio de discurso, um discurso cientificista, né, e que ele consegue artificialmente transformar um problema coletivo, de ordem social, econômica, política, educacional, cultural, mas é sempre um problema coletivo. Pode até ser um coletivo dentro de uma família, mas ele é coletivo. Não deixa de ser. E transforma artificialmente num problema individual, centrado no indivíduo. Que azar, o Joãozinho tem um problema. Uhum. E o problema é todo dele. Dele, centrado nele, inerente a ele. O mais comum é que seja centrado no plano biológico, mas pode ser no plano psicológico, também é medicalização. Uhum. Né? Quer dizer, sempre que eu individualizo um problema que é coletivo, eu estou fazendo uma medicalização. E com isso, o grande resultado é que você isenta de responsabilidades todas as instâncias de poder que costumam ser onde se geram ou se gestam e se perpetuam os problemas coletivos. Então, quando você pega a questão educacional no Brasil, o Brasil que é sistematicamente está sempre entre os 5 primeiros colocados no mundo em pior desempenho educacional. E você fica discutindo qual é a doença do Joãozinho, qual é a doença da Mariazinha, do Pedrinho, e não discute o que acontece com essa política educacional, você está medicalizando. Eu posso medicalizar, e aliás é muito comum acontecer isso cada vez mais, dentro de questões pediátricas mesmo. Quando eu discuto a verminose como uma doença do indivíduo,
e não como uma doença socialmente determinada por falta de saneamento. Falta de saneamento, né? Aham. Que é uma política pública. Sim. E é uma questão de acesso a condições de higiene, acesso à política pública. Quando eu coloco como uma doença da pessoa, exclusivamente, e tiro esse entorno, veja, eu tenho que tratar, não estou dizendo que não tem que tratar. Sim, claro. Mas eu tenho que ter a discussão maior. Eu não posso matar essa discussão. Né? Isso também é uma medicalização. Isso numa medicina cada vez mais tecnocrática, cada vez acontece mais. Agora, eu posso medicalizar sem dar remédio. Isso é uma coisa importante. Não é a mesma coisa, medicalizar e dar remédio, que é muito confundido. Eu posso dar remédio sem estar medicalizando e eu posso medicalizar sem dar remédio. Jeca Tatu traz muito isso, né? Porque para ele ascender ao branqueamento da população brasileira na época, né, pelo grande projeto civilizador, né, que a figura do Jeca trouxe para a época, né? O que ele precisava fazer? Ele precisava se medicalizar para perder os vermes, ele precisava tomar o remédio de verme, ele precisava sair daquele ambiente com aquelas crendices populares, com os benzimentos e tudo. Quer dizer, eu acho que esse é um bom exemplo do que você fala, que é o conteúdo todo cultural, histórico, social, e você coloca no indivíduo. Olha, você coloca sapato, você toma o vermífugo, você vai mudar de condição. Que até é importante ele tomar um vermífugo, ele colocar um sapato. Mais importante do que colocar o sapato é a gente ter o saneamento para ele não pegar um ancilóstoma se andar descalço, certo? Claro, tudo isso junto, né? Agora, você falou de mudanças, eu acho que você colocou, lembrou do Jeca Tatu. Veja, esse processo de medicalização, ele começa no Brasil, assim como no resto do mundo, mas aqui em especial, porque é antes da gente ter escola, a medicalização da educação. A gente ainda não tinha escola, né? E já tinha, por exemplo, no estado de São Paulo, na primeira década do século passado, né? Tão longe, nossa, 1910, 1915, não tinha um sistema escolar, não existia. A gente tinha poucas salas de aula no estado de São Paulo, mas já tinha um serviço de saúde e higiene escolar instituído, né? Que dizia que as crianças não iriam aprender quando entrassem na escola, porque nós éramos um povo mestiço, degenerado, que era todo o preconceito do racismo. Né? Depois, esse preconceito não desaparece, acho que isso é uma coisa importante de frisar. Os preconceitos não desaparecem, né? Eles mudam. Eles não mudam, eles recebem outra camada. Eles vão como cebola. Se transformando para permanecer, né? É como cebola, né? Ele fica aqui e aí aparece o outro, que é o da desnutrição, verminose, anemia, que é o Jeca Tatu. E aí a gente começa a pegar nas falas de professores e de pais mais simples, falando que a criança, ela não aprende porque ela tem anemia, mas também porque com aquele pai, não sei o quê, que está todo o preconceito, os dois juntos. E depois isso é altamente sofisticado, a partir da década de 60, basicamente, em que aparecem os distúrbios neurológicos e depois neuropsiquiátricos, né? Que aí vai ser o auge da DCM, que é a disfunção cerebral mínima, e da dislexia. Mas aí a gente consegue pegar que a criança é disléxica porque ela é imatura, porque ela é desnutrida, também porque com aquela mãe, né? Só podia dar nisso, né? Isso assim, se você simplificadamente pega, você vê que, na verdade, o preconceito não desaparece, né? E aí surgem os distúrbios, os transtornos. Transtorno é uma palavra que surge um pouco depois, né? E o distúrbio, eu acho que ele tem essa palavra, ao ser jogada como distúrbio ou disfunção, eles conseguem um efeito cruelmente fantástico. Porque para as pessoas a sensação que dá é de que disfunção ou distúrbio são mais leves do que lesão ou do que doença. Não é.
eles só falam de problemas de ordem diferente, mas você pode ter uma disfunção de agregação plaquetária que é mais grave do que alguma lesão de pele. Tá? Quer dizer, o que é lesão? É quando eu vejo essa alteração anatomicamente. E a disfunção é quando anatomicamente eu não vejo, mas eu comprovo uma mudança de função. Tudo bem? E aí fica assim, o seu filho tem uma disfunção cerebral mínima, mas não precisa ficar preocupada, não é nenhuma lesão. É fantástico. E aí surge o distúrbio, que é um distúrbio de aprendizagem, que aí já disse tudo. Porque quem devia estar aprendendo, não aprende, porque quem devia estar aprendendo tem um problema que só pode estar na cabeça dele. Se o distúrbio é de aprendizagem do Joãozinho, eu não tenho nada com isso. Mesmo que eu seja professora, que eu seja ministra da educação, o problema é do Joãozinho. Sim. E veja, a expressão é perfeita. Dificuldade de aprendizagem é o mesmo referencial. Eu brinco que só deve ser porque acham que dificuldade é mais leve que distúrbio. Mas continua o referencial em quem devia aprender. E transtorno é a mesma coisa. São mudanças, é aquela coisa de você ir mudando para permanecer. Bem o leopardo. Só que uma questão importante é que todas essas entidades nosológicas são altamente questionadas da medicina, pela medicina, no mundo todo. Porque não existe uma comprovação científica e aceita de que existam essas doenças. Eu não estou dizendo que não existem pessoas com mais dificuldade para aprender, problemas de comportamento. A questão é um problema neurológico ou isso é produzido pela sociedade? Um índice de 20%, Margarete, você não pode aceitar que seja uma doença neurológica. Quando a gente fala em doença neurológica, quando a gente fala na área da saúde, em doenças biológicas, inatas, é da ordem de 1 para 100 mil, 1 para milhão, 1 para 10 milhões. Porcentagem em saúde a gente só usa para doenças socialmente determinadas. Então, falar 5% é assustador. Eu brinco que é a degeneração da espécie. Ou a prova de que não nascemos para ler e a escrever. Então, essa é uma questão extremamente importante. As crianças hoje estão recebendo esses rótulos, recebendo drogas psicotrópicas com reações adversas extremamente sérias e a gente não está investindo em ouvir qual é o problema real que essas crianças estão nos gritando e pedindo socorro. Cida, nós estamos fechando esse primeiro bloco e eu gostaria de dizer para você assim que como pedagoga, a gente vive isso que você coloca como exemplo e mais do que culpabilizar a própria vítima na situação, a culpabilização atinge a família toda, porque normalmente quando uma criança é rotulada de uma criança com distúrbio neurológico, por exemplo, toda a família é rotulada junto. O irmão que vem depois, qualquer coisa que aconteça com ele, ele vai ser o irmão daquele que tem problema neurológico. Se ele tropeçar e cair, ele já tem um problema muito sério, porque aquele irmão, então, como nós sabemos, se o irmão tem, esse também tem. E a gente vê isso, quanto maior é a vulnerabilidade social, mais fácil fica para colocar esses rótulos e depois eles ficarem mais pregados, né? Porque a dificuldade dos grupos em procurar um outro tipo de atendimento ou questionar aquele tipo de rótulo que foi colocado, muitas vezes fica mais difícil. Eu não acho que seja, eu não estou querendo dizer como pedagoga, que isso só acontece em escola de periferia com crianças em vulnerabilidade. Eu acho que acontece na sociedade em geral. Acontece mais naqueles que podem pagar. Mais nos que podem pagar? Sim. Porque a gente está falando de uma reserva de mercado, de profissionais e de indústrias farmacêuticas. O Brasil é o segundo consumidor mundial de metilfenidato, que é a substância usada, o psicotrópico, esse que eu falei que tem reações adversas seríssimas,
e que tudo aquilo que é colocado como efeito terapêutico, qualquer livro de farmacologia ensina que é sinal de toxicidade. Agora, para isso você precisa pagar. Então, começou mais em quem pode pagar. Agora, vem se espalhando para a rede pública, porque tem uma investida em um lobby muito grande para que o sistema de saúde público assuma essa essa posição. e distribua o medicamento na rede, coisa que não tinha até pouco tempo atrás. Então, agora entra também em quem não pode pagar. Tá. Então, a gente está falando... Aí de um nicho de mercado, mais de um nicho de mercado. Que é um nicho que é a população inteira. Não é só preconceito que a gente está falando agora. Tá. Agora a gente está falando de muito dinheiro rolando. É um estatuto já diferente para a discussão. É outro ideário. Bem, então, nós estamos fechando esse primeiro bloco do nosso programa Literatura e Educação. E para você que nos acompanha, fique por ali, nós voltamos rapidinho para continuar essa conversa importantíssima sobre as questões da medicalização e da educação no nosso país e no mundo, com a doutora Maria Aparecida Afonso Moisés. Estamos recomeçando a segunda parte do nosso programa Literatura e Educação, um programa que tem por objetivo discutir obras e pessoas que contribuam para discussões educacionais nos mais variados campos. Hoje nós temos, para nossa satisfação, aqui no nosso programa, a doutora Maria Aparecida Afonso Moisés, chamada carinhosamente de Cida, que escreveu, entre outras obras, o livro A Institucionalização Invisível, Crianças que não aprendem na escola. Eu gostaria de retomar a nossa conversa pedindo para que você falasse um pouco sobre esses problemas, esses distúrbios, essas qualificações dessas pessoas e como são encaminhadas essas propostas de tratamento. A Academia Americana de Psiquiatria, ela começou a construir já há um bom tempo, um manual para o diagnóstico e classificação das doenças em saúde mental, que é o famoso DSM, que tinha o DSM-1, primeira versão, que tinha próximo de 50 doenças, 2, 3, o 4, que é o atual, tem 300 e tantas, e o 4, ele consegue ele introduz o conceito de espectro. O que é o espectro? Você não preenche todos os critérios para o diagnóstico de autismo, mas você preenche alguns. Uma propensão? Que todos preenchemos. Portanto, você não tem autismo. Mas inventou-se o espectro de autismo. Que também seria uma propensão? Não, você tem lembro, quase meio grávida. Você está meio grávida? Difícil. Você é. Pois é. Você não é autista, mas você tem o espectro de autista. O que explica que você precisa ser tratado. Certo? E está em gestação 5, que está para sair, que já tem 500 e tantos transtornos, e que aí cria o conceito de risco de. Nesse momento você está bem, porém você tem o risco de desenvolver psicose. Bom, todos temos o risco de tudo, né? Ou seja, somos uma sociedade transtornada. Nós somos seres vivos. E seres vivos correm riscos, porque senão não é vida. Sim. E o DSM-5, essa reação internacional que está tendo, é porque talvez eles tenham exagerado num pequeno ponto, e já tem essa reação internacional há muito tempo, e eles estão impermeáveis. Porque eles criaram também um critério fantástico, que é o seguinte: se você perder uma pessoa querida, admite-se que você possa sofrer por até 14 dias. O 15º dia não é mais luto, é depressão. Certo? E isso exige uma interferência, inclusive medicamentosa. Medicamentosa, lógico. Né? Saiu numa revista conceituadíssima na área médica, um levantamento que foi feito,
em que 80 e tantos por cento dos membros que estão elaborando o DSM-5, do comitê que elabora o DSM-5, têm vínculos espúrios com a indústria farmacêutica. Isso não é a Maria Aparecida que está falando, saiu numa revista chamada PLOS Medicine, que é de altíssimo impacto. E eu acho que vale a pena falar um pouquinho deles. A dislexia é uma doença neurológica muito estranha, porque ela se caracteriza por dificultar ou impedir a aprendizagem da leitura escrita, e ela se caracteriza por coisas que são aprendidas quando você aprende leitura escrita. Por exemplo, ela se caracteriza, eu estou falando da definição que dão. Clássica. Dislexia, a oficial, a oficial, a deles. Que é, ela se caracteriza por dificuldade na fluência correta na leitura e na soletração. Bom, mas quem tem isso? Quem aprendeu a ler muito bem, quem teve acesso a um processo de leitura escrita muito bom, certo? Se você tem isso, você tem a dislexia que não te deixa aprender. E o diagnóstico é feito, todos os instrumentos diagnósticos usam a leitura escrita. Veja, isso não é processo diagnóstico em medicina, isso é uma tergiversação. Para não dizer que é um caminho em que se você entrar, porque alguém disse que você tem, se você entrar nesta rota, no fim, você vai sair com o rótulo de disléxico. Não tem escapatória. E o tratamento é pedagógico. Então, que vantagem tem chamar o Joãozinho de disléxico? Veja, eu não estou dizendo que não tem crianças que têm mais dificuldade para aprender, mas o processo é pedagógico e tem que ser trabalhado pedagogicamente, como se trabalha, ou como se tem que trabalhar, com crianças, por exemplo, que têm deficiência mental, e se consegue ensinar pedagogicamente. Se essa daqui eu ensino pedagogicamente, por que eu chamo de doença neurológica? Na verdade, aí entraria um pouco a questão da ensinagem, né? Que você tanto fala, que é estratégias que eu utilizo para diversos perfis de alunos que eu tenho, né? Aqueles, e a gente que trabalha com escola sabe, a diferença daquela criança que tem um ambiente com estimulador, que você encontra suportes de leitura dos mais variados tipos, uma criança muitas vezes que chega com contato quase nenhum e aí você tem que traçar as estratégias pedagógicas, porque senão você não ensina nenhuma. Você não vai ensinar nenhuma. Mas então. É que a formação do professor, assim como a do médico, é voltada para uma criança ideal que não existe. Ele não sabe lidar nem com a criança que não tem acesso, nem com a que tem acesso. Porque a que tem acesso também vai ser chamada ou de disléxica ou de TDAH. Você imagina uma criança que brinca no celular, no videogame, no computador, e aí na escola você quer que ela fique parada. Ela também vai ter problemas, Vai claro. ter problemas. Claro. Lógico. Nós estamos num mundo que nos quer multiuso, multifuncionais, com um mundo em que as crianças, eu digo assim, que o conceito de janela em computação e de navegar, eles têm, não nós. Porque eles abrem 1000 janelas e dialogam com elas. Nós temos dificuldade. Né? Mas esse é o mundo deles. E aí você quer que eles parem. E aí, se ele não para, ou se ele te perturba, ele tem TDAH, que é o transtorno por déficit de atenção, com ou sem hiperatividade. E que é uma doença também neurológica ou neuropsiquiátrica, aí tem uma disputa de mercado, mas eles já se acertaram e ficam os dois. Né? É uma doença que é diagnosticada por meio, dizem que tem 5 critérios, mas na verdade é um só, que é o questionário, que é o SNAP-4, que me espanta que médicos pretendam que este questionário faça um diagnóstico de doença. Porque ele tem perguntas como, parece não ouvir quando se fala com ele. Sem modulação. Sem circunstâncias, sem entorno. E você, Margarete, como mãe, como professora, sabe muito bem que quando uma criança obedece ou presta atenção numa professora e não presta na outra, o problema não é da criança. Né? Em biologia também é isso.
Se eu faço uma coisa num lugar e não faço no outro, o problema não é que eu não sei fazer ou não consigo. Essa doença é estranha, porque ela não precisa se manifestar em todos os lugares, em todas as situações e com todas as pessoas. Basta em 2. Então, se ele joga videogame muito bem, mas não presta atenção na aula, em biologia, em medicina, em neurologia, um anula o outro, certo? O problema não é dele, de atenção. Nessa doença, não. E o que eles dizem é que não anula, porque quando ele se interessa muito, ele se esforça e consegue. E eu digo que eu achei que isso valia para tudo na vida. Acho que uma questão importante, só para fechar essa questão de transtornos, é o que é que está sendo diagnosticado e silenciado com psicotrópicos, anestesiados. São todos os conflitos, sofrimentos, são os questionamentos, são os sonhos. Aquela criança que tem o pensamento divergente e que é base para a criatividade, sem o pensamento divergente você não cria, sem a fantasia você não cria, sem sonho você não tem utopia, isso virou déficit de atenção. Tudo isso, e veja, nós chegamos ao ponto em que estamos hoje na história da humanidade porque milhares, milhões de pessoas morreram e foram sacrificadas porque questionaram, sonharam, porque afrontaram. O que se a gente não reagir e interromper isso, nós vamos estar criando a impossibilidade de futuros diferentes. Ou, como disse um profissional, um médico uruguaio, é o genocídio do futuro. Que futuro queremos para as nossas crianças? Agora, acho que uma coisa importante, assim, eu não estou dizendo que não tem gente com dificuldade, com problema. É que esses que têm problemas reais não estão sendo atendidos. Porque, na verdade, educar é lidar com a diversidade, com aquele que pensa diferente de você. Somos diferentes uns dos outros. Somos pessoas diferentes. Aprendemos de modos diferentes. Aprendemos de modos diferentes. E aí, o papel do educador, talvez por conta de tantas coisas que estejam acontecendo, o educador muitas vezes se veja desprovido de um papel. E desapropriado da sua competência. Exatamente. Ele é refém de diagnósticos. Ele fica refém de todo um mercado por uma série de questões. E eu gostaria então de fechar o nosso programa agradecendo a sua participação e chamando a atenção de quem nos acompanhou até agora para o seguinte: parece que diante desse retrato, né, colocado aqui, da questão da desapropriação dos saberes dos educadores, dessa normatização de comportamentos que possam ser resolvidos via medicalização, talvez o que a gente esteja desenhando para o futuro seria a possibilidade de uma vida nas telas de computadores. Vida essa onde eu estabeleço relações, de hoje para amanhã eu passo de 50 amigos para 100 amigos, sem me perguntar o que é amizade. Então eu convido vocês que nos acompanharam para essa reflexão super importante que esse programa hoje trouxe aqui. Muito obrigada.